Olá, amados irmãos e irmãs, bendito e louvado seja o Senhor. Meus amados, vamos refletir aqui na palavra do Senhor, que o Senhor nos dá para que a gente ande primeiramente sobre a sua direção, sobre os seus padrões divinos, porque o mundo está aí cheio de armadilhas, cheios de coisas ruins que procuram influenciar os homens para o mal. Ou seja, tudo que o mundo impõe, tudo que o mundo nos entrega, são coisas ruins que sorrateiramente, e muitos não percebem, são padrões, são coisas malignas, inventadas pelo sistema das trevas, para, primeiramente, nos tirar da presença de Deus e, com isso, nos destruir. Então, os padrões do mundo, são esses, que levam à perdição, que deixam as pessoas sem entendimento, sem fortaleza e sem fé. E assim o mundo vai caminhando, um abismo atrás do outro, uma derrota atrás da outra, uma humilhação e uma desesperança atrás da outra, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus e com isso não sabem como se precaver e como se afastar do mal que aí está. Então foi para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra, Como eu disse, as ideologias mundanas que o mundo continua nos impondo é justamente para isso, para primeiramente nos afastar de Deus e depois nos destruir. Essa é a meta das trevas. E volto a dizer que foi justamente por isso que Deus nos deu a sua palavra. Então aqui nessa meditação que o Senhor me deu, ela já nos mostra que o homem foi criado para viver eternamente com o Pai na glória. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. Para isso a gente começa a ler lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver eternamente com ele. E assim o homem vivia. Era templo, morada e habitação do Espírito Santo, como a própria imagem e semelhança do Senhor em tudo. Fazia jus, porque além de ter sido criado pelas próprias mãos do Criador para viver eternamente com ele, ele tinha a pureza, tinha a santidade, E assim, Deus criou o homem para viver dessa forma, em santidade e pureza, Mas como nós sabemos, houve um desfecho horripilante durante a trajetória do homem nesta terra. Houve esse desfecho que jogou o homem nas trevas, que jogou o homem na desobediência, e com isso ele herdou uma natureza pecaminosa que tenta puxar ele a toda hora, a todo instante, todos os dias da sua vida, para a destruição, que é o corpo carnal que está sobre uma maldição. Mas o sangue de Jesus que nos comprou, pois o Senhor, na plenitude dos tempos, como também está escrito no livro de Gênesis, ele providenciou tudo, todo escape. Ele providenciou o nosso retorno à glória eterna através do seu Filho Jesus, com seu sacrifício salvífico. Na cruz do Gólgota, Jesus nos uniu novamente com o Pai. O Senhor nos colocou novamente na presença do Pai para vivermos eternamente com Ele. Mas isso tem uma condição.
A condição é obediência à palavra de Deus. Que aquele que obedece à palavra de Deus está em conformidade com tudo que está escrito e será salvo, viverá eternamente com o Senhor. É por isso que o título que o Senhor me deu foi: uma casa pura é um lugar da presença de Deus, tanto dentro do seu lar onde você habita, como você que é também a habitação do Espírito Santo, templo, morada e habitação do Espírito Santo. Se tudo estiver em conformidade com a palavra do Senhor, como o Senhor disse, o próprio Senhor Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, tudo que me pedirdes vos será concedido. Que promessa maravilhosa, né? Então, meus amados, a Bíblia, ela é um livro maravilhoso que desvenda o inferno, desvenda as trevas. Na Bíblia, a afirmação de que somos morada e templo e habitação do Espírito Santo está escrita principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Ele veementemente escreveu isso para que a gente tomasse ciência e conhecimento. E para começo, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10, 18, 19, 20. Vamos ver aqui o que no dia o apóstolo Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos aqui? São todos aqueles que andam na contramão de Deus, que não obedecem ao Senhor, que não andam em santo temor e que rejeitam a Deus. Esses são o que o apóstolo Paulo chama de os injustos. É por isso que ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos e bêbados, e nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está as qualidades e os atos praticados por aqueles que são chamados de ímpios, que estão fora da presença de Deus e que se fazem malditos porque não obedecem ao Senhor. Então está aí a lista, né? Os devassos são todos aqueles que praticam todo tipo de maldade, são frios, né? Os idólatras que praticam também todo tipo de idolatria, os adúlteros que também estão na lista, os afeminados, que são aqueles que nasceram homens héteros, né? Porque Deus fez macho e fêmea, e de repente o camarada quer ser mulher, né? É o que a gente vê hoje, quer ser mulher, briga, luta para isso, para ser mulher, quer dizer, totalmente dominado pelas trevas. Os sodomitas, que é também os que praticam todo tipo de prostituição e safadeza e libertinagem, né? Os ladrões, que nós sabemos são aqueles que roubam de todas as formas, né? Os avarentos são aqueles que têm apego aos bens materiais, principalmente ao dinheiro, né? Os bêbados são aqueles que vivem no vício da bebedeira, e os maldizentes, né? É aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Ela reclama de tudo, né? E aí, a lista é essa aí. O versículo de 18 continua: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus amados irmãos, eu sempre digo isso para as pessoas:
A palavra de Deus, ela não tem arrodeios, ela não tem segredo, ela é reta, ela é uma flecha certeira, que ela já dá todo o discernimento, já dá todas as coordenadas de quem você é, o que você pratica e como você vive, se você é de Deus ou não. Então, meus amados, a Bíblia é maravilhosa. É por isso que o inimigo, ele tenta de todas as formas. E há muitos séculos ele vem tentando destruir a palavra de Deus. Ele já tentou de várias formas, mas não consegue nem vai conseguir. Porque esse livro, ele foi escrito por homens, mas com inspiração divina, através do Espírito Santo do Senhor. E com isso nós aprendemos, através da palavra de Deus, que Deus sempre honra seus compromissos. Deus prometeu estar sempre com quem Ele ama, né? Ele cumpre as suas promessas e tem um compromisso comigo e com você para nos ajudar e nos guiar até a vida eterna. É assim que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor também quer que cada cristão neste mundo honre seus compromissos assumidos diante dele. Nosso maior compromisso é seguir Jesus Cristo diariamente em nossas vidas, sem abandonar e sem deixar de fazer tudo que o Senhor mandou. Também devemos honrar nossos compromissos com outras pessoas. Não é bom quebrar nossos compromissos, porque quem quebra compromisso com o homem, quebra compromisso com Deus também. Então, a palavra do Senhor nos ensina sim, sim, não, não. Vejam, meus amados, como a Bíblia é maravilhosa. Eu fico maravilhado quando eu leio a palavra do Senhor. Em Lucas 9, 23 também está escrito: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse versículo, Jesus está falando aqui de renúncia. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, tira o seu eu do meio. Se você vive, foi salvo por Jesus. O apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se você também tomou essa decisão de praticar a palavra do Senhor e não vive mais você, mas Cristo Jesus vive em você, amém. Bem-aventurado serás, né? Louvado seja Deus. E aqui a gente, como eu disse, sempre ficamos maravilhados, porque o Senhor, Ele sempre está conosco, sempre usa a sua palavra para nos orientar, sempre dá a sua inspiração divina através do seu Espírito Santo, para que a gente não permita que qualquer coisa imunda e suja entre dentro da nossa casa ou em nossas vidas, para profanar a sua casa e a sua família, e você também. A palavra de Deus, ela é uma palavra que nos instrui através da revelação divina, né? E nos dirige diretamente para a verdade. Dirige-nos a cada um de nós para o nosso lar celestial, de onde nunca deveríamos ter saído, né? A nossa família também está na dependência do Senhor. Nós devemos orar para isso, para que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, nós e nossos lares e nossas famílias, sempre constante na presença do Senhor, para não desviarmos do caminho e dos propósitos de Deus, né? E principalmente os nossos corações, que é o verdadeiro santuário onde Deus deseja habitar, né? Eu digo coração aqui, mas quando eu me refiro, o coração na Bíblia é o centro do nosso entendimento. Deus quer todo o nosso corpo. Para isso nós vemos no dia do arrebatamento que o nosso corpo, o apóstolo Paulo diz que vai ser transformado de corpo corruptível e incorruptível, porque no céu não entra pecado, não entra nada que esteja
da carne normal, não. Nós vamos ser arrebatados e de repente teremos um corpo espiritual santo para poder habitar nos céus. E é por isso que o Senhor nos ensina que a santidade não é algo que acontece sozinho, né? Ela é fruto de nossa vigilância constante e das nossas decisões em viver com o Senhor e para o Senhor. Para isso eu peço em nome do Senhor Jesus, não negocie sua santidade com nada neste mundo, pois as investidas do diabo não cessam, pois ele sempre vai estar à espreita, esperando ocasiões, oportunidades e circunstâncias para entrar em ação em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. Por isso, vigie e ore para não cair em tentação. Louvado seja Deus. Meus amados, o Senhor é muito maravilhoso. O Senhor é bom demais. Só em Ele deixar a sua palavra e o seu Espírito Santo para nos conduzir na presença do Senhor, isso é tudo para nós. Então, meus amados irmãos, permitam que as palavras do Senhor encha seu coração, encha sua mente, encha o seu eu, né? Pois cabe a nós, com autoridade e responsabilidade, fazer a guarda da porta das nossas vidas, do nosso lar, da nossa família, para não deixar o mal entrar, a impureza entrar, as trevas entrar. Muitas vezes acreditamos que pequenas coisas não têm importância, e às vezes passam despercebidas por aqueles que não estão em constante vigilância, né? E desconhecem que uma influência aqui e uma palavra ali, um entretenimentozinho questionando, ou um pensamento impuro, não causarão mal. É engano seu. Onde está o perigo? Onde está o risco? Né? Porque o erro está em pensar que a impureza pode conviver com a presença de Deus. Coisas impuras não podem conviver com a pureza e a santidade de Deus. É impossível as trevas conviver com a luz, as trevas prevalecer com a luz. Não. Aonde a luz chega, as trevas se apagam. E aonde a luz se apaga, as trevas tomam conta, né? O que é imundo, por menor que pareça, age como uma mancha terrível que se espalha como uma nuvem negra que gradualmente esconde a luz do sol, o sol da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando permitimos a entrada do que é contrário ao que é reto e puro, nós estamos, sem perceber, abrindo as portas para o mal entrar. Estamos convidando a impureza e a escuridão espiritual para ocupar o lugar que é reservado para o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, preservar a pureza é um ato de vigilância e de amor e respeito ao nosso Deus, mas também a nós mesmos e aqueles que amamos. Nosso lar deve ser um refúgio, um lugar onde a paz reina e aonde, ao entrarmos e ao sairmos, nós sentimos a presença do Senhor. Será que isso acontece na sua vida, no seu lar, na sua família? Nós sabemos que vivemos sobre um hecatombe mundial de pecado, né? Nós sabemos que as coisas ruins estão aí incessantemente sendo praticadas pelos homens, né? E a gente sente esse abalo porque nós estamos vendo os frutos das trevas, né? Porque as trevas estão reinando, né? E é por isso que temos que estar sempre alerta na presença do Senhor, firmes, fiéis e de pé na presença do Altíssimo, para nos revestirmos das armaduras de Deus, né? Para não sermos levados
pela maldade, pelo rio da miséria que assola e arrasta multidões para o inferno. Para que a gente tome ciência, é preciso que a gente esteja sempre alerta e atento. Não deixar nada passar. Coloque um filtro santo na sua mente e no seu coração. Preste atenção o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo. Pois tudo faz parte, né? Tem uma corrente maligna que está constantemente, incessantemente, tentando nos puxar para o outro lado, que nós sabemos que o outro lado das trevas não há nada bom, não há nada que preste. Para isso nós estamos vendo a realidade do mundo que jaz no maligno, como o próprio Senhor Jesus disse, que o mundo jaz no maligno, né? Então, é preciso coragem para dizer não ao que destrói, e sim ao que edifica e o que vem de Deus. É preciso filtrar tudo que entra, né? Como eu já disse, o que ouvimos, o que vemos e o que lemos, e até mesmo os assuntos dos quais nós costumamos falar com as pessoas. Temos que ter vigilância. Tudo o que entra em nossa casa ou na nossa mente ou no nosso coração deixa uma marca, né? E essa marca define se o ambiente, louvado seja Deus, é adequado para a companhia do Espírito Santo ou não. Então, tomemos isso como sabedoria divina, absorvamos isso como uma sabedoria divina para a gente nunca cair em tentação, né? Por isso, meus amados, eu volto a dizer, devemos nos guardar puros, rejeitando tudo que é impuro, pois sem um padrão de santidade que o Senhor nos pede, ninguém verá o Senhor, ninguém o verá. Rejeite também tudo que é contrário à palavra de Deus, pois o que vem do mundo são padrões de destruição que nos afastam de Deus e entristece o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por isso, vigiemos e não deixemos entrar dentro do nosso lar pessoas ou objetos que são símbolos de impureza, que de alguma forma possa manchar ou destruir a nossa fé, trazendo escândalos e maldições para nós, para nossos lares e nossas famílias. Os nossos corações e os nossos lares devem ser preservados como lugares onde o mal e a maldade não podem entrar. Louvado seja Deus. Então, paremos para pensar, paremos para refletir, façamos um autoexame de nós mesmos e leia a Bíblia para você se examinar se o que você está vivendo, fazendo, ouvindo ou praticando está correto, está na direção de Deus e está agradando a Deus. Reflitamos, irmãos e irmãs, se a presença do Senhor dependesse apenas do que eu permito entrar em minha vida e em meu lar, e Ele encontraria um lugar limpo, preparado e digno para habitar comigo hoje? Essa é a pergunta que fica para vocês responderem para vocês mesmos, para vocês refletir e fazer um autoexame. Se, louvado seja Deus, se o que apenas você permite entrar na sua casa, no seu lar e na sua família, o que você deixa entrar no seu lar, na sua casa e na sua família e no seu coração, encontraria um lugar limpo, preparado e digno para habitar com o Espírito Santo? O Espírito Santo seria aceito na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu eu, dentro de você? Que volta a dizer, a palavra de Deus, ela nos ensina os pormenores de nós orarmos e vigiarmos para não cair em tentação. E isso é tem que fazer uma reflexão muito profunda, meus irmãos. Temos que ser profundos nas nossas observações, no nosso próprio juízo,
né? Como eu disse, o apóstolo Paulo sempre pede que o homem examine-se a si mesmo. Isso tem que ser feito constantemente e com muita veracidade. Faça esse autoexame para saber se você realmente está em dias com o Senhor, se realmente você tem por morada e habitação do Espírito Santo, se o que entra na sua casa é digno de entrar e não vai manchar nada no seu lar, na sua família e no seu habitat. Pense nisso, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre e guarde de todo mal, que o Senhor nos mantenha firmes e fiéis e constantes na sua presença. Pai, aqui eu oro a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pois estou entregando, Senhor, o que Tu me entregaste para a Tua igreja, para o Teu povo e para os ouvintes deste áudio. Penetra no coração, no mais íntimo de cada um, Senhor, porque a Tua palavra diz que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra o mais profundo até a divisão da alma. Que se cumpra, Senhor, que a vossa palavra faça esse trabalho nas vidas e nos corações, nos lares e nas famílias. Tem misericórdia, Senhor, do gênero humano, da coroa da tua criação. Tem misericórdia de cada lar e de cada família. Prepara a tua igreja para ser uma igreja poderosa, para ser uma igreja santa, submissa, uma igreja que tem autoridade e poder, no nome do vosso Filho Jesus. Prepara, Pai, a tua igreja para se encontrar contigo nos ares, naquele dia, para que não seja um motivo de vergonha. Prepara a tua igreja, reveste a tua igreja e guarda a tua igreja, Senhor, debaixo da tua potente mão, para que não seja opróbrio e nem vergonha diante dos homens, mas sim enche ela de autoridade e poder. Dá autoridade e poder à tua igreja, Pai. Derrama o teu óleo santo sobre o teu povo e reveste a tua igreja com o teu Santo Espírito, para que o mundo veja a tua glória através dos feitos da tua igreja. Louvado seja Deus. Aqui já te peço e aqui já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.